TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, amigo telespectador, estamos iniciando mais um programa pela ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4, e na sua TV Assembleia, canal 61.3. Hoje, mais uma vez, eu convidei meu caro amigo, consultor político do programa Pela Ordem, há mais de 6 anos, meu caro amigo Luiz Cláudio Barbosa, para que a gente possa discutir os fatos graves que estão acontecendo na política nacional, que não para de não ter um paradeiro em relação às crises institucionais que nós estamos vivendo. É uma coisa impressionante, a gente terminou 2017, um ano de muita crise, estamos no ano de 2018 também com uma crise que é sempre reincidente, coisas novas vão acontecendo. E hoje, Luiz, antes de falar da questão nacional, que existe, é uma questão nacional, mas que recludiu de uma forma muito grave a questão da segurança pública do Estado do Ceará, né? Que é pauta nacional. Que é pauta nacional e que na abertura do Congresso Nacional, o presidente do Congresso Nacional, que também é cearense, senador Nilson Oliveira, praticamente pautou o ano 2018 na questão de segurança. Se ele conseguir aprovar o que ele disse que iria aprovar, já é um ganho extraordinário para o país. E ele começou, Luiz, com interessante, né? O governador Camilo Santana não teve o apoio do senador Eunício, nem da bancada do PMDB, na época que o governador mandou para a Assembleia. Você se lembra até daquele fato, daquele carro que foi encontrado explosivo próximo à Assembleia? Sim. A GDE pronto, o atentado. Aquilo aconteceu um pouco antes da chegada da mensagem do governador à casa dos bloqueadores de celulares. 2017, né? Cara. Foi isso, no ano passado, foi no ano 2017. Passado. O que aconteceu? A Assembleia aprovou e o Supremo Tribunal Federal simplesmente tornou inconstitucional a lei aprovada pela Assembleia. E continuou a malandragem, casando e batizando, fazendo o que querem, né, com a população brasileira dentro dos presídios. Os presídios desse país viraram o escritório do crime, é um fato, né? E não é um caso isolado. Não. Eu acompanhei ontem, Luiz, a sessão do Senado. Abertura, né? Não, houve abertura e houve a sessão normal do início dos trabalhos mesmo. Quando o senador Eunício falou do assunto, quase todos os senadores do Brasil, todos eles, falaram da importância e da urgência dessas atitudes, dessas medidas e vão tentar melhorar a questão da segurança pública nacional. Mas especificamente essa medida dos bloqueadores. Agora, por unanimidade, todos queriam mostrar que o seu Estado estava em crise e que seu Estado era muito violento e que seu Estado não aguentava mais, né? Falava, não, porque o Tasso Gereissati também fez um pedido de uma sessão temática para que fosse feito um convite ao ministro Raul Jungmann, da Defesa, ao ministro Torquato Jardim, da Justiça, e ao secretário de Segurança Pública Nacional, que muito prazer, eu não sei quem é, nem me interessa, nunca fez nada pela segurança desse país. Existe essa figura? Existe essa figura. O senador Tasso falou para os 3 comparecerem ao Senado Federal, para uma sessão temática para discutir o que o Poder Público Federal não está fazendo pela segurança nacional. Que é o controle das fronteiras, onde entra as armas e as drogas. Agora, o senador Eunício, ele tem Deus deu a ele aí uma possibilidade grande dele, com a força de presidente do Congresso Nacional, ajudar o Brasil a sair da situação, principalmente o Estado do Ceará. E eu espero que ele consiga. Eu lamento ele não ter feito isso no ano passado. No ano passado não foi ano de eleição. Nós perdemos tempo. Mas já que ele resolveu fazer na eleição, que faça, porque se fizer, Luiz, a Globo News não está transmitindo, isso aconteceu, nem a Band News, não está na pauta da Folha de São Paulo, não está na pauta na pauta do UOL, não está na pauta de nada. Eles estão pautando a sessão da Câmara em relação à Previdência. Né? E talvez seja a matéria mais importante votada nos últimos anos no Congresso Nacional. De urgência urgentíssima, né? No Congresso Nacional. Inclusive, assinado, depois da reunião de líderes, assinado a mudança por todos os líderes. O que é que vai acontecer? Os bloqueadores, todos os presídios terão obrigatoriamente bloqueadores, e esses bloqueadores já têm um fundo, ou já tem a grana, já tem um dinheiro para que possa ser colocado. Quem garante?
o próprio FUNPEN, que é o Fundo Penitenciário, que tem muita grana lá, vai financiar esses bloqueadores, Luiz. É uma notícia alvissareira e espetacular, né? Carlos Frederico, é interessante o que você está colocando. Você, como um analista que tem a primazia de sempre estar à frente de alguns comentaristas políticos, você colocou um ponto que eu acho importante. Por que essa união só veio quando a questão ficou grave? Ela poderia ter acontecido. Poderia. Isso aí eu acho que é um ponto que eu concordo com você em número, gênero e grau. Agora, indiscutivelmente, essa crise do Ceará abriu uma janela para a aliança de Camilo Santana com o Eunício de Oliveira. Mais do que estava. O Eunício foi responsável, o grande responsável pela ida ao presidente Michel Temer. Ele agora está pautando essa discussão que, na minha avaliação, independente do Eunício estar à frente do Senado, já era para ter sido feita há muitos anos. Mas até mesmo para ter união tem que ter cumplicidade, né? Sem dúvida. E esse problema, ele dá aos dois uma cumplicidade no enfrentamento. Isso é fundamental. E a população nota. Aí que está. Essa crise da segurança pública para o relacionamento político-institucional Camilo e Eunício está dando uma visibilidade bem maior do que a inauguração das obras ou a promessa de recursos que vem. Deixa eu lhe dar mais um dado aqui para você analisar. Junto com esse pedido, com essa nova lei, o Eunício está sendo votado, foi votado no Senado, essa nova lei, junto com isso, houve esse pedido do senador Tasso. Então, praticamente, a ação de 2 senadores do Ceará foi que dominou o início dos trabalhos essa semana passada. E é uma pena que o terceiro não acompanhe, né? No Congresso Nacional. É uma pena que o terceiro não acompanhe, né? Eu lamento profundamente, porque... E eu aqui, vou até... No programa passado, eu cobrei isso. Você se lembra, Luiz? Não, você disse uma coisa que eu acho que você tem razão. Até na hora eu não concordei muito, você tem razão. Não é questão republicana, não. É uma questão mesmo que está acima disso, é uma questão mesmo de obrigação. Eu acho que sou senador do Ceará, o Ceará está numa crise, que a política barata, essa politicagem barata, politiqueira vagabunda que a gente é acostumado a vivenciar no nosso país, fique de lado. Que os interesses da população fiquem acima, mais do que natural, eles sempre têm que estar acima disso, né? Mas o que está acontecendo no nosso país é que a politicagem, inclusive nos meios de comunicação. Você, aqui na TV Fortaleza, você tem a certeza que aqui, apesar de ser uma casa política, a Câmara Municipal de Fortaleza ainda tem sinal. E aqui esse programa que sai na TV Assembleia... É uma casa legislativa, né? Também outra casa legislativa, esse programa é transmitido pela Assembleia. Nesses programas aqui, nessas casas, se realmente nós somos isentos. Apesar de ter político, nós somos isentos. Coisa que empresas privadas que têm... Quase um monopólio. Que tem um monopólio da transmissão da TV e rádio, né Luiz? São donos de quase tudo. Não fazem. São altamente partidários e tendenciosas. Nós não fazemos nada de excepcional. A nossa obrigação aqui é ser isento. A nossa obrigação aqui é mostrar o fato como ele é. Tem a história de cada um tem a verdade? Não. A verdade, quando a gente fala verdade de fatos, é fatos. Não tem verdade de um de outro, não. Verdade de um é entendimento, é comentário, é pensamento. Agora, quando a gente falar de fato, é um fato é um fato. Não tem como mudar isso. E é o que a gente está querendo dizer aqui. O que eu lamento profundamente é que as pessoas não incentivem os políticos a fazerem isso, né, Luiz? Sem dúvida. Como a gente está dizendo, o senador Tasso se colocou à disposição para ajudar o Estado do Ceará e o Brasil num momento grave que seria uma decepção que fosse mais um político a surfar no sangue, no medo, na tragédia do povo cearense brasileiro que vive com essa questão da insegurança. Agora eu posso colocar outro ponto de vista? Pois não. A classe política tradicional brasileira, ela está correndo contra o tempo. Literalmente, ela caiu no descrédito da população. Vou dar um exemplo simples e objetivo, talvez você concorde comigo. PSDB com Geraldo Alckmin. Mesmo eles fazendo aquela fantasia que romperam com o governo, estando dentro do governo... Tem rompimento. O ministro da Defesa, ou o ministro das Relações Exteriores, quem é? O Aloysio Nunes. Ele é senador de onde? São Paulo. Por onde? PSDB. Como é que o PSDB saiu do governo? Concordo com você. Serra e Aécio Neves dialogam quase que diariamente com o presidente Michel Temer.
Aí você tem Henrique Meirelles do PSD. Gostei do que você falou, fantasia, né? Fantasia. Foi fantasia mesmo. O Henrique Meirelles do PSD e Rodrigo Maia, presidente da Câmara, pelo DEM, estão amargando índice lá embaixo. E o presidente... Índices em relação à corrida já presidencial. Já que você meteu a eleição presidencial no meio aqui... Mas é importante esse debate. Essa semana foi declarado em todos os jornais, Folha de São Paulo, Bloco, que o presidente se convenceu, né? Ele se autoconvenceu que pode ser candidato à reeleição. E será que Michel Temer? É verdade. E será candidato à reeleição. Por isso o afastamento do Rodrigo Maia, que pensa em ser candidato, e agora viu que não, e uma certa resiliência do Henrique Meirelles, que queria ser candidato pelo PSB com apoio do PMDB. E o PMDB Nacional está pedindo a Deus que não dê certo, porque seria um desastre para o PMDB. Né? A candidatura do Henrique Meirelles. Não, a candidatura do Michel Temer sem dúvida. pelo fracasso eminente e um fracasso terrível. Uma rejeição muito grande. Agora, é nesse ponto que eu quero retornar à questão da guardiões, né, que eles chamam, né? A questão dos guardiões perto de presídios, né? Impedindo que os meliantes, os marginais ou os presidiários entrem em contato com os seus grupos, suas gangues, seus cartéis dentro do presídio. O que acontece? Essa medida, há muito tempo, já era para ter sido posta, não era, Carlos Frederico? E só colocando essa proposta, é do próprio senador Eunício, o projeto de lei que cria uma lei complementar para determinar os recursos do Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN, que eu falei aqui, sejam direcionados também para instalação e manutenção de aparelhos que bloqueiam os sinais de telecomunicações em penitenciários. Você sabia... Caso a proposta vire lei, né, já virou, as unidades de detenção devem instalar os bloqueadores em até 6 meses. Quer dizer, depois que virar lei, as unidades terão 6 meses para a instalação Frederico, você sabia dos bloqueadores. Que mesmo aquele indivíduo que está preso numa delegacia, ele sai mais de 2 salários mínimos? A manutenção dele? Sempre é. Isso é um absurdo, por isso tem uma discussão nacional da história das escolas em vez de presídio. E as duas coisas têm que ser feitas, tanto escola como presídio. Não, mas eu estou dizendo... A proposta de emenda constitucional, Luiz, ela vai mais além, sabe? Há também uma proposta de emenda constitucional, também sendo votada, né, que é importante nesse pacote. Essa proposta de emenda constitucional vai ser votada em primeira discussão, depois segunda discussão, para depois ser implementada, né? Proíbe o contingenciamento por parte do governo de dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública. Por quê? Porque o Fundo Nacional de Segurança Pública é contingenciado todo ano. O governador vem nos últimos anos, em várias intervenções e viajando pelo Brasil, Luiz, dizendo isso, que precisa de recurso, que é necessário recurso, que isso não pode continuar do jeito que está, né? Que o governo federal precisa ajudar. O governador vem o tempo todo dizendo isso, mas nunca tem sido ouvido. E o governador vem dizendo que a questão da segurança pública é uma questão nacional. Aqui é a prova de que ele tinha razão na reclamação que ele fazia em relação às fronteiras, em relação às drogas, em relação às armas e em relação aos presídios. E aqui está a prova maior de que... Por que é que a crise agravou, Luiz? E você falou uma coisa que eu achei maestral. Todos os senadores do Brasil... Do Brasil, de ponta a ponta, de ponta a ponta. Do Pará, aquele do Pará, eu me esqueci o nome, o Flecha, tá certo? A última que eu vi, a senadora do PP do Rio Grande do Sul, Ana Amélia, né? Reclamando que o Rio Grande do Sul estava insuportável. Então, a crise é nacional, as pessoas querem colocar como se fosse uma coisa nossa. Agora, o pior de tudo não é nem isso, Luiz. É que, aí é que vai, onde ele fala aqui, ele está fazendo uma proposta de lei constitucional, e até o Renan Calheiros parabenizou. O Renan Calheiros tem problema com o Eunício, né? E parabenizou o Eunício. Por quê? Porque o governo federal gastou, no tempo da Dilma, no último ano da Dilma, 6 bilhões com segurança pública. No ano passado, baixou para pouco menos de 5 bilhões. E sabe quanto é esse ano? 3 bilhões. Quer dizer, o governo reduziu pela metade o gasto com segurança pública, quando a tragédia da população brasileira só aumentou. Mas o motivo é claro também, né?
Não precisa eu explicar ao telespectador. Claro, é politicagem, barato, interesse aí do desgaste. O desgaste e tal, inclusive, o governador Camilo Santana, nessa semana, foi página dos principais jornais da cidade, disse que até agora não houve nenhuma resposta concreta da ida dele ao gabinete do presidente da República. A única coisa concreta que está acontecendo é o que o Eunício está fazendo no Congresso. Uma medida do Congresso. Uma pauta, como você bem colocou, uma pauta pessoal da mesa diretora do Senado, na qual ele é o presidente. Você sabe quantas vezes eu critiquei o senador Eunício quando tinha uma parte do PMDB no estado de Ceará querendo fazer governo paralelo, querendo fazer querendo trazer as coisas separadas, funcionou, né? Querendo ser pai da matéria, não funcionou. O senador Eunício resolveu se aliar ao governador, se aliou, não tenho nada a ver com isso. O que eu tenho a ver é com o que a gente espera de governança, de dias melhores para a nossa população. E de responsabilidade social e política. Com os mandatos que ele já tem, né? Que ele já tem, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Agora, com essa ação, eu não só parabenizo, não é uma obrigação. Deveria ter feito antes? Deveria, mas eu tenho que parabenizar. Por quê? Porque agora, irmão, o Congresso começa a fazer a parte dele, Luiz, que a gente diz que o governador não pode fazer aqui. O governador mandou uma lei similar a essa, que foi colocada na lata do lixo pelo Supremo, porque disse que o governador não tinha competência para isso. Quem tinha era o Congresso Nacional. Pronto, está lá. Está lá. É essa discussão, tá certo? Agora, vamos discutir, vamos partir para outra questão da segurança pública, Luiz. Essa semana, a Polícia do Estado de Ceará, em perseguição a um carro roubado, o carro capotou, trocou tiro com a polícia. Quando a polícia conseguiu prender, sabe quem era? 3 assaltantes. Idade, 16, 15 e 14 anos. O que acontecerá? Eles foram presos, irão para a delegacia de menor preso, não, desculpe, serão apreendidos, irão para a delegacia de menores e amanhã eles estarão soltos. Então vou usar a frase da Secretaria de Justiça, disse no programa Fantástico, né? É enxugar gelo, né, Luiz? É verdade. Enxugar gelo. O narcotráfico, desde o início dessa década, compreendeu que era interessante o recrutamento de crianças. Estou falando de crianças, estou falando de pré-adolescentes. Justamente por isso que eles vão presos e ficam soltos. O que acontece? Um indivíduo de 9 até 18 anos, ele tem quase uma década de crime, Carlos Frederico. Quase uma década para aprender. E o que é que acontece? Hoje, quando você chega em algumas regiões, as principais lideranças dessas gangues é indivíduos com menos de 21 anos. Para não pensar que eu falo as coisas aqui por achismo, ou eu tenho coragem de trazer algum dado aqui errado, vou só ler para vocês um pedacinho do que está aqui no Diário do Nordeste dessa semana. A relatora do projeto, esse projeto que fala do contingenciamento de recursos da segurança pública, que é a senadora Simone Tebet. A relatora do projeto, a senadora Simone Tebet, do PMDB, ela é do PMDB, de Minas Gerais, criticou os cortes por parte do governo federal de dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública. Também deve caminhar pela casa com mais agilidade, uma aprovação de um calendário especial dos senadores. Aí ela critica aqui, ela diz, olha, o Fundo Nacional de Segurança Pública teve um contingenciamento de quase 50%, eu falei aqui, metade, cara. Dizer que o governo federal quer fazer alguma coisa para a segurança pública desse país... 2016, 2017... Aí é fazer a gente de besta, né? Palhaço. Agora, quem acha diferente, a culpa é só do governador, pega os números do governo do estado e veja se ele diminuiu ou aumentou o gasto com segurança pública. Você vai tomar um susto, que todo o dinheiro do estado do Ceará hoje é para segurança pública, não sobra mais para nada, é só para isso. Não sai daí não, eu volto já continuando com esse assunto, que é muito importante para a minha vida, para a sua vida e para a vida do nosso país. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor.
Uma cena que se repete cada vez mais em Fortaleza é que o número de creches continua crescendo a cada ano em nossa cidade. Em 2012, eram 138. Hoje, já são 233. Os alunos têm acompanhamento de profissionais, ficam o dia todo na creche e fazem 5 refeições diárias. Com a creche, eu tive a possibilidade de voltar para a faculdade, de voltar a estudar. É a Prefeitura de Fortaleza cuidando do futuro das nossas crianças. Estamos de volta agora com o segundo bloco do nosso programa Pela Ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4 e na sua TV Assembleia, canal 61.3. Ô Luiz, eu tava vendo aqui, na própria reportagem do que está sendo votado lá no Congresso Profissional da Eunício, tem aquelas pessoas que conseguem logo destruir a nossa esperança. Olha aqui para tu ter ideia, o projeto de uso obrigatório recebeu o apoio também dos deputados, como o cearense Capo Sabino. São nos escritórios dos presídios que as facções trabalham para edificar a cada dia o crime organizado e dentro dos presídios que partem as ordens de ataques contra as facções. A instalação de bloqueador de celular nos presídios é mais uma medida paliativa. Na prática, não trará esperado pelas autoridades. As penitenciárias estão destruídas, são controladas pelos grupos criminosos que exercem pressão e corrompem a agente penitenciário. Já estão dizendo. Esse país rapaz, como quem era que dizia? Tinha um colega nosso, Luiz, que é radialista, ou era comentarista, que dizia: e se esse país não existisse, tem que ser inventado. Já estão dizendo que na hora que botar os bloqueadores, eles não vão funcionar não, vão dar uma propina para os agentes e vão desligar aí, meu irmão. Não, funciona. Aí também a gente fica sem saber o que fazer, né? Essa medida literalmente isola as lideranças desses grupos, desses cartéis do narcotráfico. Eles ficam isolados. E a Secretaria de Justiça tem que ter competência. Vamos dar um exemplo simples e objetivo. Quando o governo estadual de São Paulo e o governo federal isolaram o Marcola e as principais lideranças, transferindo eles até para outros presídios, mas controlados pelo governo federal, você sabe o que aconteceu no PCC, Carlos Frederico? Uma luta interna, fratricida. Uhum. Porque o comando já não conseguia mais mandar ordens para os seus comodados. Agora, por outro lado, tem que se ter cuidado, porque se cria a figura da liderança marginal com diploma, com bacharelado, que é o advogado. O advogado acaba se tornando o cara que faz a ligação entre o chefe e os subordinados. E ele acaba também se tornando, em alguns aspectos, o próprio chefe. Por isso que eu acho que, fora esse processo que estão hoje trabalhando no Brasil, para impedir que a linha telefônica de dentro dos presídios funcione para a comunicação com esses cartéis de droga, eu acho que tem que se discutir também o papel de advogados que, envolvido com o narcotráfico, com essas quadrilhas, também perca a OAB. Porque isso vai acontecer, eles vão ficar supervalorizados. Vai ter. Essa discussão, já tem um debate nacional sobre isso. O cara pode defender ninguém é contra. Ele tem a obrigação, todo cidadão, mas tem que ter defesa. Agora, o advogado ele não pode virar agente ou comparsa do crime, agente criminal do traficante, não. Você usou bem a expressão. Como muitos deles fazem esse papel. A gente é testemunha disso. Eles se envolvem tanto que às vezes são mortos pelo próprio crime organizado, né? Chega um tempo que eles extorquem tanto o crime organizado que eles não aguentam e eliminam. Ou sabe demais, né? Só para você ter conhecimento, já a gente falou e poderia ser desligado, né? Existem dois tipos de bloqueadores de celulares. Um deles consiste em desligar o sinal da estação rádio base da operadora da telefonia, próximo ao presídio. O outro é instalar aparelhos, Luiz, bloqueadores que emitem ondas na mesma frequência que o celular usa para comunicar com essas estações das operadoras. Ambos os sistemas, contudo, porém, podem afetar o sinal das pessoas que residem próximos aos presídios.
os outros problemas apontados por especialista é o alto custo desse tipo de tecnologia. Não interessa, né, Luiz? Não, isso O é alto mesmo. custo é da vida do cidadão brasileiro, né? Que tá. Agora, Luiz, essas coisas precisam ter velocidade, né? Sendo aprovado, tem 6 meses para ser implementado, mas dependendo da Secretaria de Justiça, pode implementar Não, de imediato, né? Mas aí, no caso específico, por que isso? Renovação de 2/3 do Senado, Carlos Frederico. Renovação de 100% dos mandatos de deputado federal. As pressões que eles estão sentindo das suas bases são muito fortes. Prefeitos, vereadores, lideranças comunitárias, empresários, membros da igreja, tanto católica como evangélicos, espíritas. Existe hoje no Brasil uma discussão primordial, é segurança pública. O direito do cidadão ir e vir hoje é quase inexistente. O Estado não garante isso. Isso que você está falando é mais ou menos parecido com uma frase. Vamos falar agora do pedido do senador Tasso, né? Ele coloca aqui o seguinte. Só para você ter ideia, né? Ainda na tentativa de esforço concentrado em torno da pauta proposta, o Senado aprovou um requerimento, que eu falei no início do programa, para a realização de uma sessão para debate